Olá pessoal, me chamo Rafaela e hoje eu vou estar aqui mostrando a nossa segunda parte de técnicas de construção utilizando o kit V3 de FTC. Nossa primeira técnica então de construção é como dar suporte nas nossas rodas, coroas e engrenagens. Especificamente estão falando da roda e se aplica às outras duas opções também. A gente precisa ter um suporte muito bom nelas para elas não inclinarem, né? Como tu vai ter o peso do robô normalmente inteiro nela, ou um mecanismo utilizando. Então a gente vai mostrar algumas formas como tu pode dar esse suporte, a forma correta e a forma errada, né? Então, primeiramente aqui a gente vai ter o nosso apoio aqui para colocar a roda, nossa roda. E a gente vai utilizar esse suporte aqui, ó, que é esse pillow block, que é chamado, para suportar a nossa roda. Então, o primeiro modo de fazer seria colocando esse suporte aqui na nossa extrusão, né? Como a gente mostrou no último vídeo, a gente pode primeiro encaixar os parafusos. Então, depois a gente vai apertar, utilizando uma chave. Depois que a gente apertou, então, o parafuso, a gente vai utilizar esses apoios aqui, que a gente chama, né? True bore bearing. Nesse suporte. Então, a forma correta de se utilizar normalmente esses apoios é colocando um desses longos aqui de um lado e do outro lado colocando um fino. E aí tu vai ter maior área de contato com o eixo e daí tu vai ficar mais ou menos assim, ó. E aí tu vai poder apoiar o eixo em mais faces. Então, vai encaixar o eixo nesses suportes aqui, né? E aí a gente vai colocar espaçadores para colocar a nossa roda. Então, estou usando esse espaçador aqui de 15 mm do kit, dois deles. A dica é sempre colocar primeiro por esse lado mais fino. Vou até mostrar aqui, ó. Tem um lado dele que é um pouquinho mais fino, se vocês conseguem ver. Se vocês começam colocando por ele é mais fácil de encaixar. E aí, colocando a nossa roda aqui. Então é possível ver que nessa montagem aqui ele tem só um apoio. Aqui vocês podem ver que ele tem um apoio só. E aí isso deixa essa estrutura frágil, ó. Eu consigo mexer esse eixo, ó. Então se eu fizer muita força, esse eixo vai entortar. Então essa estrutura não é ideal para se montar utilizando uma roda. Então a nossa outra opção seria colocar mais um apoio, que daí a gente vai ter menos torque exercido nessa roda. Então a gente poderia colocar esse outro apoio aqui. Vamos encaixar ele aqui. E aí a gente tem uma primeira opção, que é colocar os dois suportes atrás, que nem eu vou demonstrar aqui. A gente pode colocar o suporte, vamos tirar a roda do eixo, né? Um suporte aqui. De novo, utilizando os True bore bearings. E colocar o outro suporte aqui. Então a gente vai colocar mais espaçadores, né? Aqui no nosso eixo. E do outro lado a gente coloca o mesmo rolamento aqui para dar o suporte. Vou colocar esse maior aqui. E o menor do outro lado. O outro espaçador. E aí a gente vai atravessar o eixo. Só passar a pontinha dele. Encaixou. E aí, agora que a gente já tem a nossa distância, a gente também vai apertar esses parafusos, né? Para fixar na posição certa. E aí a nossa roda vai nesse lado. Então a gente vai colocar para cá a nossa roda. Então nessa opção a gente tem dois pontos de apoio e daí já é possível ver aqui, ó, que se a gente coloca contra a mesa já não entorta mais o nosso eixo. Então essa é uma opção muito boa de como fazer esse suporte dessas rodas. A outra opção então seria colocar essa roda no meio. Então agora a gente vai mostrar essa opção. Então a gente solta aqui, né?
Jogar pra cá. Tirar os espaçadores. Essa roda aqui, como ela não é centralizada, eu vou centralizar colocando mais uns espaçadores de 3 milímetros aqui, que também vem no kit. Mais 3 espaçadores. Colocamos a roda no meio. Mais espaçadores do outro lado. Novamente o rolamento. E aí a gente vem e encaixa nosso suporte. Apertar o eixo aqui. E posteriormente a gente aperta então esses parafusos. Então, essa aqui também é uma outra forma de tu ter um ótimo suporte na roda, porque tu tem 2 pontos de apoio, como eu falei. Então, resumidamente, foquem sempre em colocar 2 pontos de apoio para tu não ter tanto torque na ponta do eixo e para tu conseguir ter essa tua roda fixa nessa posição. Isso aí. Nossa dica número 2, então, é sobre o suporte de movimento ainda, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre os 2 suportes que a gente tem, que é um com um interno redondo e um interno hexagonal. Então, eu vou dar um exemplo aqui, utilizando uma estrutura onde a gente vai ter um braço. Então, nessa estrutura do braço, a gente tem os apoios dele, né? Aqui a gente vai colocar os nossos apoios de rolamento depois. E como que funciona? Esse suporte aqui, a gente vai colocar no nosso braço, que é a nossa extrusão. Então, a gente vai apertar aqui os parafusos. Primeiramente, a gente utilizou, então, o suporte de rolamento com interno redondo, para demonstrar como que ele vai funcionar aqui. Então, a gente vai colocar aqui o nosso eixo, onde vai ter o nosso braço. Então, a gente vai utilizar, de novo, o rolamento pelos 2 lados, né? Como eu falei, para dar mais suporte. No meio, a gente vai utilizar o nosso braço, né? Do outro lado, a gente vai colocar mais um suporte. Então, beleza. Como que esse suporte funciona, então? O nosso braço está aqui, e se eu for girar o meu eixo, o eixo vai girar por dentro desse meu suporte, ó. Tá vendo que se ele fosse um braço, a gente não conseguiria levantar. Se tivesse um motor girando, ó, ele giraria por dentro do nosso braço. Nosso braço não levantaria, que nem a intenção. Então, o modo correto, por exemplo, de se utilizar, seria utilizando o outro suporte, que é com o interno hexagonal. Então, agora a gente vai substituir esse suporte pelo outro. Tirar o nosso rolamento. A gente pode deixar de um lado aqui, né? E daí a gente vai tirar esse suporte aqui e colocar o hexagonal na mesma posição. E agora a gente vai colocar esse braço nesse mesmo suporte e colocar do outro lado o nosso eixo. Beleza, então nesse caso aqui, o que acontece se a gente girar o nosso eixo, o nosso braço levanta, né? Então, girando o eixo aqui, o braço levanta. Então, esse é um exemplo de como vocês poderiam fazer, né? Se vocês fossem atuar esse eixo aqui, vocês poderiam utilizar esse suporte hexagonal. Então, a principal diferença deles é que o redondo, ele deixa o movimento do eixo passar, como aqui, né? Aqui ele está deixando o movimento passar nesse suporte. E o hexagonal, ele vai junto com o movimento do eixo. Nossa terceira dica, então, é sobre a distância de centros de coroas e de engrenagens. Então, essa distância de centro seria entre o centro da primeira coroa ou engrenagem e o centro da outra, né? A posição onde está o eixo. Então, como que a gente define em relação a coroas? As coroas é definido baseado nessa tensão dessa corrente. Aqui, como ela está agora, né, é para uma tensão onde você vai ter um alto torque. Então, a gente vai colocar aqui, ó, essa tensão aqui é para quando tu tiver um alto torque no eixo. Então, por exemplo,
um drivetrain ou um braço, por exemplo, a gente pode utilizar uma tensão maior, ó, que nem está aqui nesse exemplo. Já quando a gente vai ter a maior velocidade do que torque, né, a gente pode ter um pouco menos tensão, então a gente deixa uma leve folga. Então eu vou soltar aqui esses parafusos. A gente pode trazer só um pouquinho, assim já... Um pouquinho pro lado, aqui. Ó, assim como tá, ó, é uma leve folga já tá ótimo. Vou apertar o parafuso aqui para mostrar. Então, ó, uma leve folguinha, ó, na nossa corrente, assim é o ideal, ó, para quando a gente tem alta velocidade no nosso eixo. Então, para correntes, é baseado nessa tensão aqui que a gente pode definir essa distância. E agora a gente vai falar, então, sobre a distância de centros das engrenagens, né? Elas precisam ser um pouquinho diferentes, aqui tu não tem uma corrente, então tem que tomar muito cuidado para não apertar demais as engrenagens para não estragar os dentes. Mas também não pode deixar muito espaçado, porque senão também vai estragar os dentes. Então a distância ideal que a gente pode medir é quando tem essas duas engrenagens, tu coloca uma contra a outra e que tu ainda consiga girar e passar um papel no meio desses dentes. Então essa pode ser uma medida assim para ser feita para descobrir essa distância. O papel sai inteiro, né? Não sai completamente rasgado. Então essas foram nossas dicas do vídeo de hoje. A gente conseguiu mostrar um pouquinho mais então como a gente pode construir um robô com técnicas melhores utilizando o kit V3. Obrigada, pessoal, até a próxima!